Finalmente, as duas últimas questões são duas questões de matemática de juros simples, tá? Não se iludam, podem ver que são duas questões de vestibulares, são questões capciosas. Vocês olhando assim alguma pessoa fazer, depois de pensar direitinho, parece bem fácil, né? Mas na hora de pensar a melhor forma de fazer, elas não saem tão fácil assim não, tá? São questões bem interessantes essas duas aí. Uma pessoa dispondo de 60 mil reais aplica parte dessa quantia no banco A, a uma taxa de juros simples de 5% ao ano. O restante é aplicado no banco B, a uma taxa de juros simples de 7% ao ano. Percebam que ele tinha 60 mil, ele aplicou parte no banco A. Ele não disse quanto, né? A outra parte que sobrou, ele aplicou no banco B, tá? Depois de um ano, veja, as taxas estão ao ano, e depois de um ano, até aí tudo muito simples, né? Depois de um ano, verificou-se que as quantias aplicadas tiveram o mesmo rendimento. Pode-se afirmar que a quantia aplicada no banco A foi, tá? Ele quer saber quanto foi aplicado no banco A. O que significa que as duas tiveram o mesmo rendimento, tá, gente? Quando eu aplico um capital, eu apliquei um capital aqui no banco A, tá? O que é o rendimento? É aquilo que eu vou receber além do capital, né? É o juros, tá? No banco B eu apliquei um capital também, e vou receber os juros. Esse é o rendimento, tá bom? Ele está dizendo que essas duas coisas aqui são iguais, tá? Ele está dizendo que os juros são iguais. Então, o que facilita resolver essa questão aqui, né, para você não ter que fazer toda uma fórmula, é você perceber que na prática você só precisa calcular os juros. Como é que eu calculo os juros em juros simples? Os juros é igual ao quê? O capital vezes a taxa vezes o tempo. Só que até esse tempo aí foi simplificado na questão, porque esse tempo vai ser durante um ano, tá bom? Então, olha só, os juros, ele está dizendo que foi o mesmo. Depois de um ano, verificou-se que tiveram o mesmo rendimento, tudo bem? Então, ó, eu apliquei um capital, que eu não sei de quanto foi, no banco A, vou chamar aqui de C de A, tá? A uma taxa de 5%, tá, gente? É 0,05. Durante quanto tempo? Durante um ano. Eu nem vou escrever vezes 1 aqui, tá? Isto aqui é os juros, tá bom? Ele diz que esses juros, que é o que eu estou calculando, ó, ele diz que os juros, o rendimento no banco A foi igual aos juros no banco B, tá? Esse aqui tá o meu juros. No banco B eu apliquei um capital também, né? Só que a taxa no banco B é de 7%, né? Em quanto tempo? Em um ano. Não vou escrever um aqui também, tá? Vou resolver só essa conta aí. Bom, não precisava nem ter colocado, ó. Seria melhor ter feito isso aqui, ó. 5, né, sobre 100 igual CB 7 sobre 100. Ó, tem 100 dividindo dos dois lados. Vou cancelar esse aqui, ó. Então, 5 capital aplicado no banco A é igual a 7 capital aplicado no banco B, tá? Ou seja, o capital aplicado no banco A é igual a 7/5 do capital aplicado no banco B, tá bom? Isso aí faz um sentido com a questão se você parar para pensar assim, ó. Se no banco a taxa é menor e teve o mesmo rendimento que no banco B, significa que eu tive que aplicar mais dinheiro, né? Porque quanto maior a taxa, maior vai ser o rendimento. Mas se rendeu a mesma coisa nos dois, significa que eu tive que compensar no banco A, que a taxa tem menor, com mais dinheiro, tá? Isso aí faz sentido. 7 sobre 5 é um número maior do que 1. Esse 7 sobre 5 aqui, eu vou transformar em decimal. 7 dividido por 10 dá 0,7, vezes 2 dá 1,4. Né? Só dividir 7 por 5 vocês vão encontrar 1,4. Eu só vou fazer isso porque fica mais fácil aqui para fazer a conta na calculadora, tá? Tá bom? Então, veja só. E agora?
Eu sei, a única coisa que eu sei aqui, ó, que o aplicado no banco A foi 1,4 maior do que o que foi aplicado no banco B, né? Foi 40% maior, na verdade. Tem várias formas de vocês calcularem isso aí. Basta você entender, a princípio, que ó, o capital aplicado no banco A mais o capital aplicado no banco B dá 60 mil reais, tá bom? E aí, ó, por essa equação, por qualquer uma dessas duas aí que nós encontramos, veja, o que é C de A? C de A é 1,4 C de B, né? Lembrando, ó, eu tenho duas letras aqui, eu tenho um X e um Y aqui, ó, só tem uma igualdade, eu não conseguiria resolver isso. Então, eu vou substituir uma delas por alguma equivalência que eu encontrei. Eu sei que C de A é 1,4 C de B, né? Então, ó, 60 mil. 1,4 mais 1 vai dar 2,4 capital aplicado em B, né? 60 mil. 60 mil dividido por 2,4. 25 mil. Capital aplicado em B foi de 25 mil. E aí o cara vai feliz, achando que acabou a questão, vai lá marcar 25 mil. Não acabou, né? E por sorte a questão não é tão ruim quanto o professor de vocês costuma ser. Olha só. Este aqui é o capital aplicado em B foi de 25 mil. Mas ele quer saber o capital aplicado em A. Foi o que a questão lhe pediu. Se o total era 60 mil, você aplicou 25 mil no B, sobrou 35 mil para você aplicar lá no banco A, né? Só para resolver a questão. Obviamente, se for eu fazendo essa questão, na hora de colocar a questão para marcar para vocês, eu colocava 25 lá entre as respostas só para lascar com a vida dos apressados. Porque eu sou mal mesmo. Ó, um investidor aplicou uma certa quantia durante 10 meses. Ah, essa aqui é interessante. Sendo 60% dessa quantia a uma taxa de juros simples de 30% ao ano. Veja que ele te deu tempo em unidade, ele te deu a taxa em outra unidade de tempo, tá? Primeira observação. E 40%, ele aplicou 60% nessas condições aqui. E os outros 40% a uma taxa de juros simples de 24% ao ano, né? Recebendo de juros um total de 1.150. Determine a quantia total aplicada. Mais uma vez aqui, facilita muito, mas muito a sua vida, se você perceber que ele quer calcular só os juros. Porque ó, o valor que ele está dizendo que recebeu aqui, ó, foi de 1.150. O que é isso? Isso não é o montante. Isso é o juros. Em matemática, em juros simples, né, essa fórmula aqui, ó, dos juros, capital vezes a taxa vezes o tempo, facilita muito a sua vida. Porque são contas a menos que você tem que fazer, tá? Então, perceba. Qual foi a quantidade aplicada? Ó, o que eu sei? Eu vou chamar esse valor de o capital, tá? Vou chamar esse valor aí que eu quero descobrir, eu vou chamar de C. Eu sei que 60% disso aqui, ó, ou seja, 60% disso ali, eu vou chamar 0,6 desse capital, né? Eu apliquei a uma taxa. Podia colocar o tempo primeiro, tá? Seria fácil aqui. Você escolhe, você quer trabalhar em ano ou em mês? Eu acho que nesse caso aí tá mais fácil trabalhar em mês, tá bom? Durante 10 meses. Durante 10 meses. Ó, 60% dessa quantia a uma taxa de juros simples de 30% ao ano. Ó, 30% ao ano, né? Esse foi a primeira aplicação, tá? 30% ao ano. Só que ele aplicou em 10 meses. Lembre-se, a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo do tempo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou converter. Isso aqui é juros simples. Em juros compostos não dava para fazer isso, tá? Eu vou converter essa taxa que está ao ano, né? Eu vou converter para mês. Ou seja, ela rende 30% ao ano. Quanto ela rende por mês? Lembrando que isso é juros simples. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer isso em juros compostos. 30% ao ano é a mesma coisa que 30% dividido em 12 meses, né? Dá 2,5
por mês, tá? Então essa taxa de 30% equivale a 2,5% ao mês, tá certo? Ou seja, o cara aplicou, nossa, fiquei sem espaço aqui, 2,5% ao mês. Ele aplicou 60% desse capital que ele tinha, a taxa de 2,5%, né, durante 10 meses, tá? Pronto. Ele aplicou os outros 40%, ó, 40% do capital, ele aplicou a uma taxa de juros simples de 24% ao ano. O que é 24% ao ano? É a mesma coisa que 2% ao mês, tá? Ele aplicou durante 10 meses, tá? O tempo ali é o mesmo para os dois, tá bom? Então eu vou calcular os juros aqui da primeira aplicação e vou calcular os juros aqui da segunda aplicação. O que eu sei? Eu sei que esse total aqui, quando eu somo um com o outro, vai dar R$ 1.150 de juros, tá bom? Então, vou resolver essas contas aqui, tá, gente? Ó. Vou resolver do meu jeito. Vou simplificar aqui. 2,5 dividido por 10, tá? Ó, tem o 0,6 que multiplica 2,5 dividido por 10. 2,5, eu vou dividir por 10 primeiro porque eu quero, vezes 0,6, tá bom? 0,15. Então aqui, ó, vou apagar isso aqui. Para esse J1 aqui, para os juros da primeira aplicação, eu tenho 0,15 do capital, ó, porque eu sei aqui que estava multiplicando tudo, ó, isso aqui, não esquece que a multiplicação aqui não sumiu, ainda não sei quanto era o capital. Aqui eu vou fazer as contas do mesmo jeito, ó. Sobrou 2 dividido por 10 aqui, dá 0,2. Vezes 0,4, eu acho que vai dar 0,08, tá? Deixa eu só confirmar aqui que eu não sou bom de fazer conta, não. 0,2 vezes 0,4. 0,008. 0,8. Pronto, tá? Somando os dois, tá? Somando os dois, o que é 0,15 mais 0,08? Dá 0,23, tá? Ok? Ou seja, só que olha só, eu somei os dois juros. E ele disse, e quando eu faço isso aqui com as letras, né, eu tenho esse resultado aqui. Só que ele está dizendo que esse resultado aí, né, que é os juros, a soma dos dois juros, né, é igual a 1.150. Então, para descobrir o capital, lembrando que esse capital aí é o capital inicial, tá? É só fazer a divisão. 1.150 dividido por 0,23. Vai dar, né? Este capital aqui, C, que é o que eu estou procurando, é igual a R$5.000. É só. Então, vamos para as próximas questões.